Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Rafael e eu estou aqui no meu cenário de verdade aqui, não é mais câmera aqui, porque agora eu posso tocar aqui pra vocês verem. E hoje eu quero falar com vocês porque ontem eu assisti Thunderbolts e o filme Então, eu queria conversar com vocês sobre esse filme. Então, antes de começar tudo, eu peço pra vocês deixem um like, deixem o seu Thunder comentário aqui falando o que vocês acharam do filme, se o filme é legal pra vocês, se é a volta pra Marvel pra fazer filmes bons. E essa aqui é uma review sem e com spoilers, tá bom? Então, eu vou fazer uma partezinha sem spoilers e uma outra parte com spoiler pra quem não assistiu. E por favor, gente, eu obceco. Deixa o like, deixa nos comentários, se inscreva no meu canal, ativa um sininho pra saber quando eu estou postando vídeo, porque acho que eu vou postar vídeo tipo só uma vez por semana, ou por mês no caso. E é isso, é um vídeo falando sobre Thunderbolts e vamos começar. Cara, bom, Thunderbolts é um filme, vou dizer que não é um filme ruim, tá? O filme não é ruim. Pra quem fala assim, o filme é ruim, o filme não é ruim. O filme é legal, o filme é divertido. É que, logicamente, tem esses problemas. Não é tipo, nossa, o melhor filme da Marvel depois de Ultimato. Não. Um filme bom depois De. É, de. Caramba, esqueci o nome. De Guardiões da Galáxia. É um filme depois de Guardiões da Galáxia Volume 3, mas não queira dizer que seja melhor, que logicamente não é. E. Bom, vou começar pelos pontos positivos. As atuações do filme são muito boas, principalmente da Helena, que é a Florence Russo, não lembro o nome dela, vou deixar o nome dela bem aqui pra vocês verem. E ela não atua ruim, ela atua bem, ela consegue dar um, um jeito de tipo uma pessoa cansada que esse é o motivo é que ela dá uma aura de cansaço, que ela está cansada, que ela não aguenta mais ter que ver pessoas morrendo e etc. E ela atua muito bem. O Buck atua muito bem. O ator que faz o vilão barra personagem, um dos melhores personagens desse filme, que é o Sentinela, que é o Bob. O melhor personagem desse filme, eu tenho que ser sincero, esse personagem foi engraçado nos momentos e foi muito triste em alguns momentos. E, cara, as atuações estão boas, a fotografia do filme tá muito bonita. Eu gostei bastante, eles deram tipo, eles queriam sair de um nível marvelástica, ou seja, qualquer forma que vocês falam, tipo, de um estilo mais Marvel, que é muito mais brincalhão, colorido, etc. Esse filme me passou uma vibe de cores estilo Clube da Luta, tá ligado? Que é uma cor mais acinzentada, mais azul, tipo mais triste, tá ligado? E eu gostei bastante, as lutas eu gostei bastante, mesmo que algumas eu não achei tão legal, porque algumas lutas eram tipo muito escuras, então não dava pra ver muito bem, mas as lutas foram legais, foram bacanas. O roteiro do filme é mais ou menos, muito mais ou menos, porque a história, tipo, tem alguns momentos que fica muito bobinha e uns outros momentos que fica muito sério. Então ele fica intercalando entre ser bobinha e ser muito séria. E ficava tipo, nossa, tipo, ficava vendo tipo, putz, grila. Tipo, e também esse filme é muito rápido. As coisas acontecem, tipo, assim, ó, não consigo estralar esse dedo, mas tudo bem. Acontecem muito rápidas. Tipo, aconteceu isso daqui, depois vai acontecer isso daqui, depois disso aqui vai acontecer, tipo, parece. Tudo acontece nesse filme em uma tarde. Parece que nem One Piece com Dressrosa que acontece em uma tarde, mas são 300 episódios, tá ligado? E. Cara, eu achei bem estranho, tipo, ele muito rápido com a história. Falei assim, putz, podia ter mais tempinho pra aprofundar cada personagem, porque nesse filme tem um problema de não aprofundar quase alguns personagens, que daqui a pouco eu falo na parte de spoiler. E. Cara, acho que é só isso que eu tenho pra dizer sobre Thunderbolts sem spoilers, porque a graça de verdade é quando você sabe o que tá acontecendo, né? Mas, tipo, tá, vou dar mais uns créditos pra essa parte sem spoiler, tá?
As atuações eu falei que são muito boas. Alguns personagens eu achei meio irrelevante, como eu já disse pra vocês. E a vilã no filme, né, que é a Valentina Alegre de Fontaine, que eu tive que decorar o nome dela, que o nome dela é gigantesco. É uma personagem muito boba, muito tonta. Eu não gostei dela em alguns momentos do filme. E, tipo, teve alguns momentos que ela era muito inteligente, depois em alguns momentos não era. Então ficou meio imparcial essa parte. Bom, outras coisas que eu também não gostei muito. Não, na verdade que eu gostei pra caramba foi as duas cenas pós-créditos, né? Eu não vou falar muito sobre o que são as cenas pós-créditos, mas a primeira cena pós-créditos é bobeirainha, engraçadinho pra se dar risada, mesmo que o personagem seja muito forçado em alguns momentos, que eu achei muito forçado. E depois a segunda cena pós-créditos, você consegue ver nitidamente que é um outro diretor que tá dirigindo. E sim, teve algumas cenas, várias cenas da Marvel que são tipo. O roteiro é de outro personagem e. Ah, uma coisa que eu não queria. Eu esqueci de falar sobre sobre as falas dos personagens, né? E. Cara, o problema era que era o seguinte pra mim. Eu gostei das falas, eu achei, tipo, muito aprofundando o nosso personagem principal, que é o que leva a história a acontecer, que é o Bob. Mas, tipo, eu achei muito rápida a história, tipo, ele ser muito sincero, saca? Tipo, o personagem ser, tipo, muito sincero e falar, tipo, ah, eu sou triste, sei lá o quê. Não, tipo, a pessoa conheceu em um dia e já como falar tudo da vida dele. Aí fica, tipo, meio pra mim, pô, assim tão rápido, parça. Podia ter ido mais devagar, um pouquinho mais devagar, né? E foi uma placa, a câmera tá tremenda, tá? Que eu tô mexendo no meio da câmera. Mas tudo bem. Eu achei tipo, muito, tipo, não precisava ter falado. Podia ter mais tempo pra falar sobre mais os personagens com base no Bob. Mas tudo bem. E como eu tava dizendo, as cenas pós-créditos eram os irmãos Russo que fez a última cena pós-créditos. E que eu vou falar na parte de spoiler. Então, cara. Ah, e uma coisa que eu adorei é o vilão que é muito foda. Cara, o poder do vilão, cara. Vocês têm que. Cara, eu amei, velho. Eu gostei pra caramba do vilão. Porque o vilão todo mundo já sabe que é o Vácuo, né, minha gente? Isso é um spoiler também, mas dava pra ver nos trailers que era uma sombra preta e na sombra preta nos trailers falavam que era o Vácuo. Ah, e uma coisa que é meio ruim vocês assistirem o trailer, tá, minha gente? Eu sei que eu gosto de ver trailer, eu tipo, não tenho nenhum problema nenhum em ver trailer, porque eu não ligo pra spoiler. Mas, se quem liga pra spoiler, eu não diria pra ver os trailers e nem ver nada do filme, porque só atrapalha, tá? Atrapalha muito pra você ver as coisas. E cara, cara, eu gostei pra caramba do vilão, o poder dele de transformar as pessoas em vácuo, em sombras, eu achei muito louco, muito, muito louco. No cinema eu fiquei assim, ó. E, cara, é muito, muito bom, velho. É muito bom, velho. É muito, muito bom. E recomendo vocês vejam. É muito bom esse filme. A parte do vilão, no caso, né? Mas agora, spoilers, entrei com spoilers nesse. Estou gravando, está pra mim aqui 8 minutos e esses aqui foi minha parte sem spoilers. Agora vai ser a parte com spoilers, tá? Vamos lá. Então, com spoilers, o que eu posso dizer? A Helena, ela trabalhava para Valentina Lega de Fontaine e, e ela, tipo, a Helena sabia dos podres da, a Helena sabia dos podres da vilã, no caso, né, que eu sempre, o nome dela é difícil, a Valentina, né, e e ela mandou, tipo, eles num cofre secreto do meio do nada, junto com os outros dois capangas, que era a Fantasma, a, a treinadora e o agente americano, para se matarem. É basicamente isso que ela fez. E, cara, graças à voz da razão da Marvel, matou a maldito personagem que era a treinadora. É lindo de você ver. Eu comemorei, eu fiquei tipo, ainda bem que mataram. Porque quem não sabe, a treinadora é uma personagem que apareceu lá no filme da Viúva Negra e pipipi, popopó. Eu achei muito bom eles terem matado ela, porque é uma personagem inútil e pra quem viu que nos trailers ela tava lá é tudo mentira, tá? Ela
some, não faz nada no filme inteiro. Provavelmente eles queriam ter colocado ela no filme e os diretores falaram assim, não, o povo tá dizendo que ela é ruim, vamos matar ela porque ela é inútil e ela é insignificante, uma bosta de personagem, ela só tem uma fala no filme inteiro. Eu falei assim, eu fiquei, ainda bem que mataram ela porque eu não queria ver essa personagem nunca mais. Ainda bem que mataram. E aí depois teve o John Walker, que é o agente americano, a Fantasma, e a Helena lutando, né, pra tentar. Porque eles não sabiam que a Valentina Lega de Fontaine tava enganando eles. E até que eles encontram. Eles esbarram num cofre, uma pessoa dentro. Que essa pessoa era o Bob. Então era por isso que o Bob aparece no filme. Cara, eu achei muito legal essa parte do o Bob mesmo, porque nas HQs, pelo que eu vi, a gente não tem muitas informações sobre o Bob. Ele só apareceu em uma edição e depois não aparece com tanta frequência quanto o Sentinela e o Vácuo, né? Cara, eu gostei, tá? Eu gostei do Bob, eu achei um personagem meio, tipo, eu achei que ele era meio esquisito, mas a proposta do filme era diferente, então achei que combinou, assim, com o filme mesmo. E, o que eu posso dizer? Agora na parte da Valentina, que ela fala que no filme ela queria que. Ah, uma coisa que eu não mencionei era o Buck, né? O Buck Barnes, o soldado invernal sendo. Eu não lembro se é deputado, alguma coisa assim, tá, minha gente? Mas eu achei bem bosta ele ser um cara do governo, tá? Porque o cara não sabe fazer nada, o cara não teve uma lei aprovada. Então, ele como personagem irrelevante, porque tem dois personagens relevantes desse filme, que eu vou falar já direto. A Fantasma, o Guardião Vermelho vai ser meio assim, meio porque ele é relevante de certa forma. E o Buck. O Buck é muito jogado nesse filme. Muito, muito. Só falaram, coloca ele aí porque ele era dos Vingadores. Ele apareceu nos filmes antes, todo mundo já sabe quem é o Buck. O Buck é um personagem muito bom, eles querem colocar aí só pra ter a imagem do Buck ali. Mas ele não faz nada o filme inteiro. Mesmo que o Sebastian Stan ele é bom atuando como Buck, mas ele não faz nada o filme inteiro. Ele só, tipo, a única coisa boa que ele fez foi numa cena que ele estava de moto e que me pareceu muito com o Exterminador do Futuro 2, que é muito louco. Ele usando a mesma arma que ele usou contra o Nick Fury lá no filme do Soldado Invernal. E, cara, foi muito boa essa cena. Essa foi a única parte boa do Buck aparecendo e etc. Porque depois ele fica no filme e não faz nada. Ele é um peso de papel, ele não serve pra quase nada, não ajuda ele só ajuda nessa parte e só. E a fantasma ela não faz nada, ela faz porque sim, porque o roteiro pediu, ela tá ali, então vamos fazer ela ajudar o povo porque ela é uma pessoa boa. Então, porque sim, e é isso. E, cara, isso pra mim foi muito ruim. Muito ruim mesmo, cara. Mesmo que podiam ter aprofundado mais esses personagens, mas não aprofundou. Eu fiquei tipo, putz, que bosta. Podiam ter feito alguma coisa a mais, mas não fizeram nada. Eu fiquei. Mas tudo bem, isso não atrapalhou o filme, porque o filme não se propôs a fazer nada com esses personagens. Então, eu não sei. Então, eu não sei. Porque fizeram isso com esses personagens tão bons que podiam ter tanto desenvolvimento, mas não tiveram. E bom, o personagem que é o Bob, que ele é uma pessoa meio depressiva, dá pra ver que ele é muito depressivo. Ele combinou assim com a Helena, porque pra quem pensa que vai ser um filme de grupo, e que uma coisa que eu não falei na parte sem spoiler, mas esse é um filme de um grupo de super-heróis, ó, certo? Então é um grupo de heróis, então tem que fazer com que eles se entendam, mas no filme não dá muito espaço para todos eles. Alguns personagens que dão espaço, etc, é o John Walker, a Helena e o Bob, só. Aí eu fiquei tipo, putz, grila, podiam ter dado mais tempo para fazer, dar um motivo para cada um, mas tudo bem, eu fiquei de boa. Mas o Bob é o melhor personagem desse filme. Ele rouba a cena em todas as partes que ele aparece. Cara, ele como sentinela, ele é muito louco, velho. Ele nem precisa se mexer.
Ele não precisa se mexer pra lutar contra os caras. Aí depois ele fica. O Sentinela, né? Que é uma outra personalidade dele. Ele fala, eu sou mais forte do que todos os Vingadores e eu sou mais forte do que um Deus. Por quê? Porque nos Vingadores tem um Deus, então eu sou mais forte do que ele. Então, cara, ele é muito forte. O cara tem literalmente o poder de não sei quantos sols explodindo. Ele é muito bom. E outra coisa que esqueci de falar no vídeo é sobre o visual do Vácuo, porque ele é tudo escuro, isso dá pra ver os olhos brancos dele e o dente dele sorrindo. É muito louco, cara. O visual dele ficou não parecido dos quadrinhos, porque o visual dele é um pouquinho mais aterrorizante, mas ficou muito bom isso, cara. E parece muito dos quadrinhos, o jeito do Vácuo de ver tudo triste, sombrio, é muito louco, cara. Muito bom. Isso é pra agradar algumas pessoas que gostam do Sentinela. Eu gosto da ideia do Sentinela, só que eu nunca vi nada do Sentinela, então. É uma coisa ruim, não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Eu gostei pra caramba do Bob. E uma coisa, quem derrotou o Vácuo não foi nem a Helena, nem qualquer um personagem desse filme. Foi o Bob. Porque o Bob, ele consegue derrotar porque ele consegue, cara. Ele é a única pessoa que pode derrotar a si mesmo. Isso é muito louco. Eu gostei pra caramba desse filme. Essas são umas partes positivas desse filme. Mas tem a Valentina, que ela é uma personagem meio bosta nesse filme, tenho que ser sincero, porque ela tem horas que ela consegue ser super foda e etc. E no momento ela parece ser uma burra, porque ela fala que eles não vão se juntar pra lutar contra ela porque eles são um bando de vilões e, cara, não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Por que ela queria fazer que eles vão se matar porque eles são um bando de malvados? Não faz sentido, cara. Ela não podia ter matado eles. E a personagem que faz mais coisas nesse filme, eu esqueci de falar, é a mulher que ajuda a Valentina, saca? É a assistente dela. E, cara, ela faz mais coisa do que ela no filme inteiro. É muito estranho, cara. Mas é um filme bom. É um filme bom. Essas são as cenas que eu mais gostei. A cena da Helena falando com o pai dela, que é sobre, tipo, eu perdi a minha irmã, eu perdi todo mundo. E você não falou comigo. E ele também falou assim, tipo, ele falou, não sabia que você queria falar comigo, porque os dois eles tinham tipo uma não um ranço, mas tipo de tipo, eu quero falar com ele, só que eu não sei se ele quer falar comigo, saca? Eu achei isso muito louco. Eu achei tipo muita, como é que eu posso dizer? Muito satisfatório, digamos assim, uma coisa muito bacana de ver porque os personagens são humanos. Então, realmente, ela não é só uma máquina mortífera, ela é só uma pessoa, ela não ela aguenta mais, ela está cansada. E isso é muito bom nessa personagem, por isso que ela se identificou tanto com o Bob. Porque o Bob, minha gente, ele era um drogado, ele tinha problemas mentais, é que nem eles falam o tempo todo no filme sobre, tipo, porque ele recebeu um soro de um super soldado, que é o triplo de todos os soros do super soldado que existem, só que nas HQs é um pouco mais complexo do que isso, né? Mas eles tomam um soro do super soldado e que nem falaram, tipo, que nem no filme do Capitão América que fala, tipo, eu dei o soro pro Steve Rogers porque ele é uma pessoa de coração bom. Mas se der uma pessoa estabilizada que nem o Bob, vai dar muita merda. Realmente deu merda porque o Bob ele tem problema mental, porque ele tinha o pai batia nele e a mãe batia, né? O pai batia na mãe dele e quando ele tentava ser um heróizinho, a mãe ficava brava com ele porque ele fez alguma coisa que não devia ter ajudado, saca? Isso é muito louco, cara. É um É na cena quando ele tá batendo no vácuo, porque o vácuo ele quer que ele se torne ele. O final do filme, minha gente, é um final meio broxa, digamos assim. Porque, tipo, como eles conseguiram derrotar. Como eles ajudaram o Bob derrotar o vácuo? Foi com o poder da amizade. Porque é assim que funciona na vida real. A amizade sempre ajuda em tudo, né? Não. Não, cara. Mas eu não fiquei incomodado com isso. Teve uma pá de gente incomodada com isso. Eu não me incomodei porque o filme se dispôs a querer que isso acontecesse. Só que podiam ter dado mais credibilidade aos outros personagens para que
pra todos os personagens sentissem a mesma tristeza que o Bob sentia, tá ligado? Aí sim poderia fazer alguma coisa, mas da maneira que foi meio forçado, um pouquinho forçado, um pouquinho assim, mas eu gostei, não me incomodou. Falem aí nos comentários se incomodaram vocês, porque comigo não me incomodou. Que mais? É que você não, eu tenho que ficar memorizando para posso dizer. E a Valentina ela tá sofrendo um impeachment, né? E o Buck só fez isso só pra fazer com que a Valentina saísse do poder. E que não deu certo porque ela depois, quando deu, ela sabia que ia dar muita merda com ela, porque ela tava manipulando o Bob pra ser o Sentinela, aí o Sentinela ele não queria mais ser mandado por ela, etc. Aí ela descartou ele feito um bosta e depois ela fez uma depois disso tudo, falou assim, tipo, putz, grila, eu tô ferrada. E agora o que eu posso fazer? Ela viu que o povo tava batendo palmas pros Thunderbolts, assim, no meio do nada, assim, muito rápido. Os caras já falaram assim, "Ei, eles são bons, eles são pessoas boas, é isso aí." Mas tudo bem. Aí ela fala assim, putz, eu posso tirar proveito disso. E ela faz uma comitiva de imprensa e ela, tipo, falando, tipo, não, não venham me pegar, não, eu estou muito indefesa, não. É uma coisa meio besteira com uma personagem assim, que é tão inteligente, aí depois ela faz uma comitiva de imprensa falando: aqui estão os novos Vingadores, tá, minha gente? Aqui, ó, esses bônus de bocó aqui são os novos Vingadores. E a Helena chegou no vidinho dela e falou: agora você tá na minha mão, sua filha de uma. Entendeu? Ela fala mais ou menos isso daqui, não com essas palavras, logicamente. Mas ela fala que ela tá na mão dela, agora ela tá ferrada. E depois, tipo, aí tem umas cenas pós-créditos que pra mim são 3 cenas pós-créditos que são muito boas. Que, tipo, mostram os jornais mostrando o que o povo acha e do que as notícias falam sobre os Thunderbolts, falando que eles são um bosta, foi mal. Que eles são ruins e que eles não servem pra ser os Vingadores, não são os meus Vingadores. Aparece, tipo assim, eles não são os meus Vingadores. Aí aparece o John, aparece um montão de coisa ruim, falando assim, tipo, umas brincadeiras só pra falar que, tipo, ninguém aceita esses Vingadores. Aí chegamos na cena pós-créditos, besteirinha, porque o pai da Helena, que é o Guardião Vermelho, ele queria que ele fosse um herói que estivesse estampado nas caixas de cereais, porque ele achava que herói de verdade é pessoas estampadas em caixinha de, de sucrilhos com eles desenhados, ele ficando assim, ó, compra aqui, ó, compra aqui, eu tô aqui, ó, eu tô aqui, hein? E foi uma besteirinha porque tinha que ter essas piadinhas. E a segunda cena pós-créditos é simplesmente muito boa, muito boa. Importante para quem que fala assim, não vou assistir cena pós-créditos que vai ser inútil. Assista que é necessário. Aqui, ó, necessário. Que mostra os Vingadores, novos Vingadores, né? Porque eu aposto que vai ser vários times de Vingadores, tipo Vingadores, Jovens Vingadores, Novos Vingadores, Vingadores da Costa Oeste, Leste, blá 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 blá. Eu acho que vai ser assim, tá ligado? Porque depois no Doomsday vai se juntar todo mundo e vai ser todo mundo Vingadores. Pra lutar contra o Robert Downey Jr. do Doutor Destino lá. E a cena pós-créditos mostra que a Helena falando tipo, o Sam Wilson, ele tava lutando na justiça com o nome Vingadores, porque Vingadores, eles não eram para ser os Vingadores, eram porque isso vai ser, ele não acredita que o bando de desajustados, vilões, etc, pessoas más consigam ser Vingadores. Aí fala que o Buck falou com o Sam Wilson e ele falou que, tipo, não foi legal a conversa deles, então realmente aconteceu alguma coisa que não vemos. E uma piadinha mostrando que o Guardião Vermelho fez Vingadores com Z, aí faz tipo Vingadores com Z no final, é uma piadinha. Aí depois mostra que tá vindo uma nave, alguma coisa entrando na alguma coisa interdimensional entrando na estratosfera e que é nada mais, nada menos que a nave do Quarteto Fantástico. Então, eu fiquei tipo, why? Eu fiquei tipo muito louco, velho. Fiquei, caramba, Quarteto Fantástico. Mas agora eu fiquei com muita dúvida pensando, como vai ser a história? Ou
eles estão vindo para a Terra do MCU, ou B, eles estão fugindo, ou B é quando eles estão se transformando no Quarteto Fantástico. E tipo, na hora que eles estão se transformando em Quarteto Fantástico, eles entraram na estratosfera e depois voltaram pro mundo deles. Ou pode ser que o Galactus tenha destruído o número. O planeta deles, eles tenham que se refugiar para o nosso mundo. Ou deve ser o Doomsday fazendo alguma coisa, não sabemos. Só sabemos que a nave do Quarteto Fantástico tá vindo pra MCU e teremos finalmente o Coisa lutando contra o Hulk. Confia. É mentira, não sei. Vá que, né? Vá que, né? E, cara, é basicamente isso que eu tenho pra falar sobre esse filme. Esse filme foi bom. É o primeiro filme bom dessa fase da Marvel que tava em decadência, né? Thor, Amor e Trovão, né? Homem-Formiga e a Vespa, né? Então, minha nota do filme, cara, eu vou dar um 6 e pouco, né? O filme foi bom. Um 7,5, um 8, um 7,5. 7,5 tá ótimo. É um cinema, de acordo com o Marcelo do Batcaverna, é um cinema com C cedilha. É mentira, né? É um cinema bom, é um filme qualquer da Marvel. Não é melhor do que o filme do Guardiões da Galáxia, não é melhor do que o filme do Capitão América Soldado Invernal, mas é mil vezes melhor do que Thor, Amor e Trovão, Quantumania, qualquer desses filmes da fase é mil vezes melhor do que Shang-Chi. Foi bem melhor do que Shang-Chi. E cara, é basicamente isso sobre o filme dos Thunderbolts. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa a mais pra falar desse filme. A Valentina, eles como se... uma parte burra da Valentina é que ela esqueceu que o Bob estava nos trecos dela, que não faz sentido nenhum. Mas é da personagem, a personagem foi meio burra nesse filme um pouquinho em alguns momentos, e em outros momentos ela foi um pouco manipuladora. Ou sei lá, a inconsistência da personagem. E, cara, eu gostei, um 7,5. E é basicamente isso, tá, minha gente? É basicamente isso que eu tenho que falar desse filme. Peço que vocês deixem o like de novo, deixem nos comentários o que vocês acharam desse filme dos Thunderbolts. E é que agora nem é mais Thunderbolts, esqueci de falar isso, que é a outra cena pós-créditos, que agora eles são os Novos Vingadores. Então vai ser não são mais Thunderbolts, são Novos Vingadores. E cara, foi legal o filme, então deixa nos comentários o que vocês acharam desse filme, se vocês assistiram ou não. E o que vocês acharam de eu falando sobre o filme, se eu falei ruim, alguma coisa errada, se eu esqueci de alguma coisa, comentem, compartilhem. E muito obrigado a todo mundo que assistiu e falou, tchau, 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 tchau.